O tema de hoje fala sobre gestão de riscos em segurança da informação. A nossa agenda é a seguinte: a gente vai falar sobre gestão de risco, sobre a ótica da ISO 31000, que é a ISO específica para a gestão de risco, e ela é absolutamente agnóstica no sentido à matéria, ao campo de estudo, ou seja, a gente pode aplicar a ISO 31000 desde uma pequena loja até a uma fábrica de aviões, passando por diversos nichos de mercados, modelos econômicos e outras variáveis. Eu peço a gentileza para que o nosso encontro seja produtivo, profícuo, seja um excelente encontro, que a gente debata. Apesar de, no momento, eu estar como apresentador do webinar, é de fundamental importância a participação de todos vocês, né, para enriquecer o debate. Então, eu vou fazer algumas provocações e o produto que eu espero no final desse webinar é que todos vocês saiam com uma consciência de risco e segurança da informação para o LFA melhor, assim como nas suas vidas pessoais e nas vidas das pessoas que estão no entorno de vocês. Então, eu vou começar aqui a apresentação com uma das frases mais faladas em 2020, que vocês estão vendo a minha tela, e a gente vai começar, tá bom? E aí, quem for fazer a pergunta, eu vou pedir a gentileza também de se apresentar, porque eu não vou conseguir ver vocês, tá? Porque eu não estou com duas telas. E aí a célebre frase: vocês estão vendo minha tela? Estamos. Obrigado. Vendo gestão de riscos, dezembro de 2020, é isso? Isso aí. Tá bom. Bom, quem sou eu? Eu sou formado pela Universidade Federal Rural e pela FGV EBAP. Tenho MBA em Gestão de Segurança da Informação pelo INFINET, mestrado pela UF. Em 2015 e 2017, eu fui eleito um dos top 10 diretores de TI do Brasil. Fiquei entre os top 150 Brasil IT Leaders em 2018 e 2020. E em 2018 eu fiquei no terceiro lugar dos Security Leaders na categoria Banco Digital. Então, quando a gente fala, né, dessa nova economia, eu estou muito up-to-date e vivo isso na prática há alguns anos. Tenho artigos publicados pela iMaster, blog de segurança Safe, TI Master, Papo de Homem, né? Papo de Homem é uma revista que não fala de tecnologia, fala de N assuntos, mas eu tenho, né, alguns artigos publicados lá. Tenho artigo publicado no conteúdo editorial de Security Leaders. Na Wikipedia, sobre segurança e IoT, tem uma menção de um artigo meu. Eu tenho 25 anos de experiência em TI, 17 dedicados à segurança da informação no mercado financeiro, jurídico, empresarial, farmacêutico, real estate, TI e siderurgia. Tenho experiência em redes de automação de infraestrutura crítica. Infraestrutura crítica é plataforma de petróleo, Eletrobras, companhia de óleo, gás, energia, água, esgoto, fábrica de vacinas, e fui integrante do Grupo Técnico de Segurança da Informação da Ambima, que é a entidade da Associação das Empresas de Mercado de Capitais, de 2017 e 2018. E em 2020 eu decidi fundar a Kimoshiro, já tenho um benchmark aí de algumas empresas que eu prestei consultoria, a gente tem aí bastante experiência nessa área. Bom, vamos começar a quebrar viés cognitivo.
Viés cognitivo, para quem não sabe, vocês devem saber, mas para quem não sabe, normalmente aquela ideia que a gente acredita está certo, mas não está muito bem informado, e isso faz a gente tomar atitudes equivocadas, né? Uma delas, por exemplo, que eu faço, infelizmente, todo mundo acaba fazendo uma hora ou outra, especial no Rio de Janeiro, é o avanço do sinal. A gente sempre acha que é um risco, que às vezes a gente consegue controlar bem, mas tem uma série de variáveis que a gente às vezes não consegue. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar, porque a palavra risco vai ser a palavra muito falada aqui. Fabiano, oi? Desculpa eu te interromper, o pessoal está falando aí, está escrevendo, que não está conseguindo ver a apresentação. Na minha tela mesmo está travada aqui na ISO 31000. E agora? Não, na minha continua a mesma coisa. A minha continua travada também. Tá bom. Vou fazer diferente aqui, Anderson. Peraí, obrigado pelo follow-up, pelo heads up. Peraí. Você já está vendo aí? Vocês já estão vendo aí, pessoal? Agora sim. Tá, eu vou tentar voltar aqui para o slide que eu estava e ver se vai fazer o switch aí, por favor. Fez? Para todos fez? Para quem não estava vendo? Sim, aqui para mim isso funcionou. Tá bom. Resolveu. Valeu. Tá bom, obrigado, pessoal. Bom, então voltando. O que é o risco? O risco é o efeito da incerteza no alcance dos objetivos da organização. Mas eu gosto sempre de trazer essa coisa corporativa para o mundo real, né? Afinal, o que são as corporações? Um conglomerado de pessoas, né? Que, através das suas metas, do seu profissionalismo, né, dos seus soft skills, atingem essas metas. Então, por isso que falar de segurança da informação sem trazer esse tema aos colaboradores, a gente tem uma ineficiência muito grande. A maioria dessas empresas que são atacadas falham no quesito tecnologia como no quesito treinamento. Então, esse treinamento aqui é um requisito da ISO 27001 e é um evento muito poderoso que a gente tem feito nas organizações. Porque conhecimento é poder. Então, a gente precisa trazer esse conhecimento para vocês. Então, voltando, o risco é o efeito da incerteza no alcance dos objetivos da organização. Então, a gente está lidando com risco a todo momento. Vocês estão vendo essa imagem aí, né? Eu vou pedir, daqui a alguns minutos, eu vou pedir para todos vocês responderem. Agora não. Vou pedir para que vocês fixem essa imagem, 4 slides, a gente volta a falar com ele sobre isso. Eu quero que primeiro vocês maturem e vão pensando, tá? Todos viram a imagem? Captaram? Sim. Sim. Tá bom, vamos lá. Sim. Bom, eu sempre gosto de brincar assim, né? Ao vivo teria outras interações, mas não é possível. Quem é do Rio de Janeiro e já naturalmente conhece essa imagem atualmente é mainstream, há 5 anos atrás não era, então talvez até não faça mais sentido essa brincadeira, mas a gente olhando essa imagem aqui, as pessoas estão em evidente situação de risco, correto? Quem conhecer, por favor, não fala. Né? Quem não conhece, as pessoas estão em situação de risco? Acho que todo mundo vai conhecer, né, cara? Eu acho que a galera carioca. Todo mundo vai conhecer. Né? Essa brincadeira dá muito certo em São Paulo, mas aqui, poxa, já comecei a apresentação queimando, que pena. Bom, mas a gente tem um risco real e um risco percebido em todas as situações, seja do ponto de vista positivo ou negativo. Nesta situação aqui, que as fotos são exuberantes e, né, nos trazem uma sensação de risco, a realidade é essa aqui, ó. Então, essa brincadeira eu gosto de inverter ela, porque as companhias, as empresas, as corporações, às vezes fazem um esforço muito grande
e colocam muito dinheiro em mitigar e reduzir riscos que não são verdadeiros, né? Então, eu vejo companhias investindo milhões olhando esse cenário, quando, na verdade, ela está gastando muito dinheiro para isso. Como o contrário também é verdade. Você está achando que tem um risco pequeno, quando você tem um risco absoluto bem grande. Bom, quais os riscos que a gente encontra diariamente, como a gente gerencia? Vamos pensar aqui nas nossas vidas cotidianas, né? Naturalmente, algumas coisas que eu vou falar hoje não são mais realidades em função da pandemia, mas quando a gente estaciona o nosso carro numa rua, a gente está fazendo gerenciamento de risco. Quando a gente decide, está fazendo um mochilão, está fazendo um turismo, ou está com fome em algum momento da rua, e decide comer um cachorro-quente numa barraquinha, né? Quando a gente decide fazer uma compra online, quando a gente atravessa a rua na Avenida Rio Branco, quantas variáveis a gente consegue processar? E pensa que o nosso cérebro é muito poderoso, porque imagina atravessar a rua na Rio Branco numa situação comum antes da pandemia. Eu tinha que me preocupar com carro, tinha que me preocupar com bicicleta no sentido contrário, patinete, VLT, e eu ainda conseguia calcular os vetores de velocidade, né, nossas aulas de física do 2º grau. Então, o nosso cérebro é muito bom nisso. E a gente, incrivelmente, não precisa fazer esforço, né? É como respirar. Alguns desses riscos, a gente calcula em modo passivo sem tomar conta do nosso pensamento. A gente consegue atravessar a rua pensando no prazo que tem que entregar, no draft, na opinion legal que tem que entregar, ou na planilha, e fazemos tudo isso no mesmo tempo agora. Então, todos os seres humanos sabem gerenciar risco. Todos os seres humanos fazem uma ISO 31000, de maneira empírica, naturalmente. Vocês concordam comigo? Todos nós fazemos gerenciamento de risco, a todo momento. Bom, agora vamos trazer aqui uma avaliação de risco baseada num processo científico, né, descrito na ISO 31000. Então, quando eu faço uma avaliação de risco, eu preciso entender a fonte, o evento potencial, a consequência e a probabilidade. Naturalmente, fonte vai ser mais assertiva em geral. Evento potencial, consequência, probabilidade sempre vai ter um nível ali de achismo. Nunca vai ser uma matemática 100% exata, né? Mas eu posso listar quais são os eventos, quais são as consequências, a probabilidade. Então, quando a gente começa a fazer o gerenciamento de risco, a gente começa a pensar nessas situações. E aí eu vou falar uma coisa, vou fazer um gerenciamento aqui de risco de uma empresa de TI que é cliente de vocês. Então, eles estão desenvolvendo um software, né? O software está sendo muito bem aceito, o app está sendo muito aceito, está crescendo uma taxa aí de 30% ao ano, já teve aporte de investidor anjo, e eles desenvolveram o software com uma senha do banco de dados em texto claro. Para quem não tem, né, conhecimento profundo de TI ou não viu um contrato desse, o que é isso? Lá no código do programa, eu pego uma senha, um usuário e senha, e coloco no código de programa para ele fazer uma chamada ao banco de dados. Isso é um dos erros mais comuns, mais gritantes de segurança da informação. Inclusive, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que muitos de vocês já estão familiarizados, ou já viram webinars, cita que para as empresas tomarem todas as medidas necessárias para você ter um grau de segurança da informação. E nessas medidas, naturalmente, não ter um código com senha de texto claro. Mais para frente eu vou explicar como que funciona isso. Bom, então eu fiz um código de programa e coloquei lá o login e senha para ele poder logar automaticamente. Bom, então eu já tenho uma fonte de risco.
Evento potencial. Eu posso ter um vazamento de dados, ou pior, uma adulteração de dados. Muita gente hoje, e no cenário que vocês estão imersos, que o LFA está imerso, muita gente está preocupado com o vazamento de dados por causa dos dados pessoais. Mas existem ataques hackers, que são, às vezes, os mais nocivos, que adulteram dados. Existe um ataque famoso para o Lehman Brothers, na década de 90, que um hacker ele entrou em algumas contas e foi fazendo alterações de centavos nas contas. No final de 3 meses, isso deu um problema, né, pro Lehman Brothers, lá na CVM americana, na Basileia, fenomenal, porque as contas simplesmente não batiam. O hacker, ele foi pego, ele não teve nenhum benefício próprio, mas o prejuízo em detrimento o prejuízo direto desse fato foi muito maior do que se ele tivesse feito essa ação para benefício próprio. Consequências, né? Eu tenho a invasão e acesso não autorizado, e hoje em dia eu tenho a multa lá de 2% do faturamento da empresa, ou até 50 milhões de reais. Fora os danos da imagem. Dano na imagem, por exemplo, é uma coisa que a gente não consegue mensurar. Mas se isso acontece, por exemplo, com a iFood, ou uma empresa tech, né? Ou, né, eu vou trazer aqui para dar um choque de realidade, com vocês, por exemplo, né? Vocês estão numa linha de digital law, e de repente acontece um evento desse. A imagem fica muito arranhada. Você deixa de ter um crescimento real no mercado e pode até encolher em função disso, em função do seu mercado. Então, hoje, um problema de segurança da informação numa empresa que está navegando no mercado digital, seja a empresa que faz o código, que vende o hardware, ou o escritório de advocacia que está nesse segmento, é um evento com consequência bem grande. E a probabilidade, que a gente sabe que isso é uma coisa razoavelmente fácil de ser explorado, claro, né? Não por vocês advogados, mas para quem é de TI ali, se consegue, mas eu já vi advogado que é muito bom em TI, tá? A probabilidade disso acontecer é alta. Então, é necessário, sempre que a gente pensar em risco, a gente fazer essa matriz para tudo. Então, suponhamos, eu vou comprar um apartamento, né? O mercado não tá bom para eu guardar dinheiro, decidi comprar um apartamento, decidi comprar um ativo qualquer, uma ação, decidi colocar meu dinheiro no CDI, enfim, eu tenho que fazer essa avaliação de risco. E como eu faço essa avaliação de risco? De maneira científica e não mais empírica. Eu penso em fonte, evento potencial, consequência e probabilidade. Então, eu já estou fazendo um processo científico, um processo não empírico. O nosso cérebro faz isso, né? De maneira empírica. Mas, às vezes, ele esquece de algum dado desse. Às vezes, ele esquece do evento potencial, às vezes, ele esquece da consequência, às vezes, ele não mede a probabilidade. Então, por exemplo, eu vou comprar um apartamento na região do centro, né? Agora. Qual a probabilidade dessa área ficar, daqui a 10 anos, ser uma área que não vai não vai continuar vitalizada? E eu vou perder dinheiro. Baseado no track log. Uma probabilidade ali, às vezes, alta, média, não sei, não sou especialista no mercado imobiliário. Mas eu vou procurar dados para eu tomar uma decisão mais racional quanto a isso. Dúvidas, pessoal? Até agora não, tá perfeito. Tá. Agora, tranquilo. Tá meio chato? Podem ser sinceros. Não. Vocês preferiam... O pessoal de dados aqui, ó, sensacional. Tá sendo uma aula. Então, eu fico feliz. Bom, e aí a gente, no gerenciamento de risco, a gente tem essas 3 bolinhas aí, fiquem tranquilos que a gente vai dissecá-las e vai fazer mais sentido, né? A ISO 31000 são essas 3 bolinhas aí, tá? Então, eu preciso ter um pilar, que é o comprometimento da liderança,
o outro pilar, que é o processo de gerenciamento de riscos em si, e eu tenho a camada high level, que é o processo de criação de valor e proteção. Vamos dissecar isso aqui. Bom, a criação de valor. Como que eu crio valor com uma gestão de risco? Né? Primeiro, ela tem que ser integrada. Depois, ela precisa ser estruturada e abrangente. Tem que ser personalizada. Deve ser inclusiva. Tem que ser dinâmica. Tem que ter a melhor informação disponível. Tem que levar em conta fatores humanos e culturais. E tem que ter uma melhoria contínua. Agora eu vou pegar esse aspecto, criação de valor, e vou pedir que alguém me fale quando você está criando uma legal opinion para um cliente. Você não faz exatamente isso? Alguém abre o microfone e me fala assim. Não é isso que você faz? Me ajuda, pessoal, vai? Vamos participar aqui. Não fiquem com vergonha, porque os estão aí. Você faz isso, eu acho que alguns itens a gente consegue identificar de maneira mais clara no processo construtivo da legal opinion, outros de maneira não tão clara assim. Exato. Quem falou, desculpa, eu não estou vendo a tela. Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem? Exato. Tudo bem? Perfeito, é isso. Porque a gente está habituado a fazer gerenciamento de risco de maneira empírica. E hoje em dia, e o que eu estou fazendo, o que a gente está trazendo para vocês é um gerenciamento de risco de maneira científica. A gente vai fazer isso sempre nas nossas disciplinas de estudo, seja um advogado, um médico, um comerciante, um dentista, um analista de sistemas, um consultor. Eu, por exemplo, eu sou escalador, né? Se eu não trabalhasse com TI, eu trabalharia com atividade outdoor. E a gente faz isso, né? Já de maneira empírica, automaticamente. Então, todo ser humano faz isso. Agora, naturalmente, quando a gente começa a ter essa ideia de forma estruturada, a gente melhora a nossa entrega, né? Em N profissões. É por isso que existe essa ISO, de gerenciamento de risco. Então, e olha que é uma disciplina muito moderna, que ela dialoga com todos os temas da nossa contemporaneidade, né? Eu tenho que integrar a gestão de riscos a outros fatores da empresa, a outros fatores do cenário. Eu tenho que estruturar ela e que ela seja abrangente. Ela é personalizada, porque uma legal opinion para Kimoshiro é uma legal opinion, para a outra empresa é outra. Ela tem que ser inclusiva, né? Eu tenho que colocar os stakeholders ali, tenho que pensar nos cenários dos stakeholders, né? Das principais pessoas que estão interessadas na atividade da empresa, da ação, né? Seja ela governo, sociedade civil, cliente, fornecedor, ela é dinâmica, não é? Então, eu faço uma legal opinion hoje e aí a empresa abre um novo mercado ou cria um novo produto, já é outra. Eu preciso a melhor informação disponível, eu preciso chegar no cliente e perguntar. Então, por exemplo, o Anderson está com trabalho aí no LFA. Então, ele tem reuniões sempre com o pessoal, sempre fazem perguntas, porque a gente precisa conhecer a fundo para poder ter uma entrega melhor. E a gente, naturalmente, tem que levar em conta fatores humanos e culturais, porque o Marcelo vai ser diferente do Fábio, que vai ser diferente da Beatriz, que vai ser diferente do Rara, vai ser diferente do Abian, do Anderson. Então, conforme você falou, Marcelo, a gente faz isso de maneira empírica. A partir de hoje, vocês vão tomar isso para si e vão começar a fazer isso de maneira estruturada, né? Aí, vamos para o outro pilar, liderança e comprometimento. Então, na nossa vida, a gente precisa de líderes, né? A gente não tem um líder na nossa vida, a gente tem vários. E esses papéis, às vezes, mudam, né? Às vezes, em determinado momento, uma pessoa que tem uma posição oficial abaixo da gente pode ser o nosso líder, trazendo um conhecimento, trazendo uma abordagem, trazendo uma faceta de compreensão da realidade que a gente não tinha. Então, e quando a gente está falando da empresa, naturalmente a gente está falando que tem que ter comprometimento da direção. Então, por exemplo, a gente tem os nossos clientes que
a gente mantém os contratos são clientes que estão comprometidos com segurança da informação e privacidade de dados. Eles entendem que isso é fator crítico para o crescimento da empresa. Então, tem um caso nosso que é público, que segurança da informação está na pauta da empresa. A gente tem uma reunião semanal e eles fizeram uma coisa muito interessante, que começaram a usar esse processo para ganhar mercado. Então, eles fecharam negócios com Bradesco, com Itaú, com Zurich, com Generali, com Porto Seguro, que agora é do Itaú, e outras empresas, porque eles começaram a usar a segurança da informação, começaram a demonstrar que o seu código era um código seguro, que eles tinham um processo de segurança da informação. O resultado disso, eles tiveram um aporte em 2019 de 20 milhões de reais de um investidor, que é um ex-sócio do BTG Pactual. Então, segurança da informação, através da liderança e comprometimento, não só a segurança da informação, da gestão de risco, virou um asset de crescimento para eles. Então, eu estou ofertando aqui essa visão para vocês. Então, e aí onde está a liderança e comprometimento com isso? Integrar a segurança da informação, gerenciamento de risco, desde a integração, concepção, implementação, avaliação, melhoria. Então, eu vou contratar 20 estagiários, ok, o que a gente vai fazer? Como vai ser o onboarding dele? Vamos dar o treinamento de gerenciamento de risco e segurança da informação, para eles já saberem que eles têm um tipo de senha que eles têm que colocar, que eles devem ter uma preocupação sobre o que se conversa no elevador, sobre como que é o comportamento seguro, dentre outros aspectos. Alguma dúvida, alguma colocação, pessoal? Pergunta, Bian, nesse sentido que você está falando desse treinamento contínuo, ele pode ser feito por um membro da organização ou ele tem que ser feito sempre com vocês? Como que se capacita alguém? Como que vira esse ponto focal na organização para poder... Não, pode. Não, excelente pergunta. Pode e ser deve. Quem melhor do que as pessoas que já estão embarcadas há mais tempo para falar sobre a organização, sobre riscos? Naturalmente, né? Esse treinamento aqui, ele é um treinamento focado no que Kimoshiro faz. Então, quem acaba fazendo é Kimoshiro. Mas, por exemplo, vocês podem fazer um dia, um treinamento para o estagiário, riscos contratuais sobre, sei lá, Estatuto da Criança e Adolescente. Estou falando aqui, eu não sou advogado, tá, pessoal? Eu fui diretor de TI de escritório de advocacia durante 10 anos da minha vida, mas, enfim, fiz até sistemas de controle de processo, mas não sou advogado, não. Então, eu posso falar alguma besteira. Mas, por exemplo, você pode pegar uma área de atuação que vocês têm expertise e treinar o time, né, com aquilo. Eu acho, a gente aqui na Kimoshiro, a gente faz isso. Eu tenho o que a gente chama a gente no Instagram, a gente tem o Kimoshiro Broadcasters. Eu não uso Talks, porque Talks é de conversa, né? Isso virou um termo que todo mundo usa. Magalu Talks e tal, Talks. Eu preferi Broadcasters. Bianca, por que você preferiu o Broadcaster? Porque é uma pessoa que detém aquele conhecimento que às vezes até os seus líderes não têm, e ela está difundindo esse conhecimento. Eu prefiro dessa maneira. Então, às vezes, por exemplo, tem alguém que sabe muito de contrato médico, e às vezes o seu próprio líder na equipe, às vezes, não sabe tanto, que é comum. Por exemplo, várias disciplinas o Anderson conhece mais do que eu, porque eu simplesmente não tenho tempo e eu tenho outras expertise. Então, o Anderson vai lá, faz um Kimoshiro Broadcast sobre uma expertise dele. Então, a gente traz o conhecimento para o time e já faz um gerenciamento de risco, porque ele vai colocar as suas visões dos problemas que podem acontecer com o uso da tecnologia X ou Y. E a mesma coisa vocês. Eu sou especialista no contrato médico, então eu vou trazer para o time uma especialização sobre os riscos que podem acontecer. Ficou mais claro? Ficou, sim. Ficou. Teria esse básico, vamos dizer assim, da organização. Eu esqueci de perguntar.
Ah, perdão, é o Rara. Oi, Rara, desculpa. É porque como eu não estou vendo vocês, eu não consigo saber quem está fazendo a pergunta, tá? Pode perguntar, eu te cortei, desculpa. Não, então eu estou perguntando que, assim, teria esse básico, como a gente está fazendo agora, e aí a gente poderia, inclusive, avançar em outros assuntos mais específicos, é isso que você está trazendo. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sempre, em palestra, eu faço eventos de LGPD nas empresas. Eu sempre levo advogados especialistas, né? Eu não sou advogado, eu conheço a LGPD muito bem, estive lá no conceito básico, estive com um grupo que estudou, mas não conheço o pessoal hoje da Agência Nacional Reguladora, conheço todos eles, mas não sou advogado. Então, quando é a disciplina que a pessoa tem o domínio, eu acho que essas palestras vocês devem fazer. Então, você, por exemplo, pode e deve fazer eventos sobre LGPD para empresa fechada, como a gente está fazendo aqui, como para cliente. Inclusive, isso é uma recomendação oficial da LGPD que nasce, e aí eu vou discorrer mais para frente, da ISO 27001, que é ISO de Segurança da Informação, que já há 12 anos atrás já preconizava a necessidade de treinamento. Né? Então, por exemplo, imagina uma empresa que está fazendo a adequação da LGPD. E aí seus funcionários nem sabem muito bem o que é. Fala assim, é aquela lei lá que se vazar dados a gente é multado. Como é que esse colaborador vai ajudar a empresa a fazer um gerenciamento de risco? Não vai ajudar. E hoje a gente vê um mercado que ainda está insípido. Eu vejo N empresas de todos os tamanhos, né? As que estão listadas na Bovespa e Bolsa estão mais evoluídas. Mas, às vezes, tem empresa aí, um EBITDA aí de 300 milhões, que ainda não fez nada. Empresas do mercado tech, por exemplo, que ainda não fizeram nada. Empresa que a sua vida é, por exemplo, vender ticket de cinema, de teatro. Óbvio, a empresa reduziu em 90%, mas ainda é a sua atividade de fim. A empresa ainda não fez nada. Ela provavelmente vai ser atacada uma hora e vai ter problema. E os colaboradores não sabem muito bem. Então, vocês podem e devem fazer assim, ó. Tá bom? Alguma outra dúvida? Posso seguir? Vou seguir, tá? Bom, e aí agora a gente vai... O negócio vai ficar bacana, tá? E isso daqui eu quero... Não se assustem. Isso daqui vocês podem fazer na sua vida profissional, devem fazer na sua vida pessoal e essa bolinha conversa com todos os setores do LFA. Fala com financeiro, com expedição, com estagiário, com advogado, com TI, todas as áreas. É transversal a todas as áreas. Que é o processo de gestão de risco. Então, primeiro, eu tenho que definir um escopo e um critério. O que eu vou gerir? O que eu quero mitigar? Né? Eu quero mitigar que a senha do meu G-Drive seja hackeada e um contrato super importante seja vazado. Ok. Então, eu identifiquei o risco, analisei, falei, e, baseado no que vocês tinham no passado, essa avaliação era alta. Vou tratar o risco. Bom, vamos colocar senha forte, vamos colocar MFA, estou falando coisas que aqui o Moshiro fez para vocês, tá? Tratamos riscos. Ok. Comunicamos e consultamos os stakeholders, ou seja, vocês, né? Tivemos que avisar as pessoas, olha, fizemos um registro, um relato, e agora a gente está fazendo um monitoramento e análise crítica. O que é isso? Um PDCA. Então, eu vou comprar um sistema. Eu vou comprar um escritório. Eu vou comprar um carro. Então, como que vai ser o meu processo de gestão de risco ao comprar um carro? Bom, qual é o escopo critério? A compra de um veículo. Identificação de riscos. É um modelo novo? É um modelo com muita reclamação? É um modelo que PVA é alto? É um modelo muito roubado? É um modelo que tem poucas unidades vendidas e aí, por consequência disso, podem ter poucas peças? Agora eu já estou fazendo uma análise de risco.
é um modelo super cool, mas tem poucas unidades vendidas, as peças são mais caras. Opa, já estou fazendo uma avaliação de risco. Como que eu vou tratar de risco? Vou comprar esse carro, vou ter um seguro mais caro, vou comprar esse carro e vou andar só no final de semana, ou não vou comprar. Decidir não fazer alguma coisa também é um tratamento de risco. Um exemplo para escritório. Eu sigo um perfil no Instagram muito engraçado, que é tem o Faria Lima Elevator, que é de investimento, e tem um que é de advogado, que é alguma coisa da firma, né? E como eu trabalhei nesse setor de advocacia há muitos anos, né, eu sempre gosto de ver. E você pode não pegar aquele cliente que é um cliente que te liga sábado, domingo, que fica, por exemplo, querendo judicializar tudo ao mesmo tempo. Talvez você chega no final do dia, não sei se vocês fazem uma cobrança via timesheet ou, né, via projeto, não sei, mas você pode chegar no final de um ano e falar, pô, esse cliente aqui não me trouxe benefício nenhum. Foi tudo bem, é mais um cliente, está pagando, mas não é o perfil de cliente que a gente quer. Porque tem isso, né? A gente seta o tipo de cliente que a gente quer. E vocês, numa reunião de sócios, pode falar, olha, se a gente perder ele não é um cliente importante na base, não é também o perfil de cliente que a gente gosta de trabalhar, que traz... Porque tem isso, todo cliente sempre vai trazer um problema, porque a gente é pago para resolver o problema do cliente. Mas aquele problema é um problema que a gente gosta de fazer e é bem remunerado e traz um benefício, ou é um cliente, por exemplo, que por mais que a gente trabalhe, isso acontece, né? Vocês, advogados no seu íntimo, vai lembrar de alguma situação, por mais que você trabalhe, ele sempre está trazendo novas demandas e parece que é insolúvel, enfim. Então, abandonar um projeto, né? Deixar que um cliente, às vezes, saia, né, não por insatisfação, claro, mas é um tratamento de risco. Então, eu deixar de tomar uma ação é um tratamento de risco também. Então, uma empresa, por exemplo, de finance market, ela pode decidir não fazer um financiamento de mercado porque naquele momento não é adequado e ela sai do deal. Isso é um gerenciamento de risco. Dúvidas? Não. Não. Beleza, pessoal. Agora que eu terminei aqui, quero voltar nesse slide aqui. E aí? Vocês pensaram a respeito? Vocês estão fera em gerenciamento de risco. Como é que você vê um hacker? Como é que vocês veem um hacker? Me ajudem aí. Abram o microfone e falem aí. O'Hara, você que foi a última do pitch. Como é que você vê um hacker? Olha, um hacker, para mim, é uma pessoa normal, assim. É alguém que faz o código. Tá bom. Marcelo, como você vê um hacker? Eu acho que está se referindo àquele estigma do hacker que está lá na Rússia, está lá não sei aonde, numa sala escura, com um monte de computador ligado e um monte de código que a gente olha e não entende picas. Ótimo. Mais alguém? Fábio, como você vê um hacker? Estou falando os nomes que eu conheço. Desculpa, pessoal. Isso mesmo, eu concordo com o Marcelo. Se da direita aí encapuzado é o dark web total aí, mas nada impede o cara estar na praia ali, tá hackeando, pegando meus dados e querendo me dar um golpe, né? Exatamente. Vocês foram precisos. Hoje em dia, a gente criou um viés cognitivo, né? Na verdade, uma dissonância cognitiva, que o hacker é esse indivíduo da direita. Muito baseado nos filmes da década de 80, 90. E assim, eu gostaria de pegar para vocês que não existe mais essa figura, né? A figura do gênio, do porão, do basement, ela hoje é totalmente irreal. Existe uma indústria do crime, tá? Do cybercrime. Hoje a indústria do cybercrime perde para tráfico de drogas, evidente, tráfico de armas e prostituição. Mas há estudos que indicam que ela vai se tornar o terceiro lugar. Então, só para a gente ter uma ideia que é um negócio. E eu tenho falado em todas as minhas palestras, e é importante que a sociedade civil, vocês enquanto pessoa física, pensa que eu fiz um artigo recentemente, tá? Quer dizer,
foi uma entrevista, o Brasil e o México, não sei se vocês sabem, mas eles exportaram um modelo novo de crime. Que modelo é esse? Eu tenho pessoas que conhecem de ciência da computação, conhecem de máquina de cartão de crédito, de falha em aplicativo de celular, e ela se une ao criminoso analógico em busca de uma defesa armada, em busca de aumentar a capilaridade do seu ataque e não sofrer represálias. Então, isso é um evento novo para as autoridades, mas já está acontecendo há 2, 3 anos, pelo menos, em que o cybercrime se uniu ao crime analógico. Então, vocês têm ações organizadas, sim, pelo PCC, pelo Comando Vermelho, e aí falam, nossa, os caras são traficantes de morro, o cara não vai fazer, é um ataque hacker. Ele não vai, mas ele cooptou pessoas que fariam. Isso, Brasil e México exportaram esse modelo, que a máfia russa e a máfia chinesa já copiaram. Então, existe esse cenário, não é teoria da conspiração. Então, aquela análise da criança super gênio no basement de casa não existe. Hoje, os ataques são ataques de crime as a service. Então, quando você... Oi? Desculpa aqui te interromper, mas só para tirar uma dúvida, né? A gente está falando aqui muito de ataque e a gente trabalha direto com o nosso computador, a gente adota as medidas de segurança, né? De dupla checagem, a gente está colocando aqui no e-mail algumas coisas. Uhum. Mas eu queria saber, por exemplo, a gente conseguiria ver que estão invadindo o nosso computador? Um exemplo, né? Desculpa até minha pergunta leiga, mas assim, alguma coisa que dá errado, que um e-mail que não começa a sair, isso é um indício da gente tomar cuidado e verificar se tem alguém tentando captar as informações? Então, a realidade é que não se consegue ver. É muito difícil, tá? Outros profissionais de cybersecurity vão falar que se consegue ver, mas eu sou uma pessoa que eu sou ultralista. Uma prova que não se consegue ver é que você vê empresas sendo atacadas, a CEMIG, por exemplo, que é um monstro, é uma SA, com um time de TI gigantesco, foi atacado e não viu. Viu depois que foi atacado. É muito difícil você ver um ataque. Por isso que eu comecei a palestra falando de gerenciamento de risco. A prevenção é o melhor caminho. É como a gente dirigir, for do Rio para Itaipava, for do Rio para a Serra, sem cinto de segurança. A prevenção é sempre a melhor alternativa. Existem formas, né? A gente sempre faz auditoria de log, isso inclusive está na ISO 27000, tá, a LGPD pede para você ter uma... Porque a prevenção é o melhor caminho. E assim, um hacker mesmo, ele consegue invadir sem ser notado. Um exemplo simples, tá? Existe um ataque chamado Rogue Access. Ou seja, eu pego um Android modificado, pego uma Wi-Fi de hotel, por exemplo, e digo que o meu celular tem o mesmo nome daquela Wi-Fi. E aí você, hóspede, cliente de uma cafeteria, o seu celular vai conectar na antena mais próxima. Então, o cara está perto de você com o celular, que está com o mesmo nome da rede, o teu celular vai se conectar no celular dele. O que ele vai fazer? Ele vai começar a ver o que você está trafegando. Se você pegar um programa que é inseguro, ele vai capturar teus dados. Isso é um ataque ultra simples, mega simples. Qualquer um na Dark Web aprende a fazer isso em meia hora e fica atacando pessoas em shopping, cafeteria. A gente está sendo atacado a todo momento. Nesse momento, por exemplo, a Wi-Fi da residência de vocês deve estar tentando ser atacada. Que alguém está tentando capturar senha só para usar ou capturar dados. Então, assim, como eu falo que segurança da informação é como o nosso sistema imunológico. Tirando o Covid, infelizmente, mas o nosso sistema imunológico está sendo atacado a todo momento, né? Por N vetores. Segurança da informação é a mesma coisa. Assim, quem fala, dá para ver? Em alguns casos dá para ver e você controla o ataque, mas sempre a melhor situação é defender preventivamente, fazer um gerenciamento de risco. Não à toa, a primeira palestra que vocês estão tendo é sobre isso, para vocês criarem esse mindset. Respondi? Perfeito, não te agradeço muito, porque eu acho que
óbvio que hoje em dia tudo é muito profissional, né? Mas antigamente, na época que começou o computador, dava alguns indícios, né? Que você conseguia verificar. Por isso até que eu perguntei, mas excelente. Não, hoje em dia é muito difícil. Às vezes o pessoal, por exemplo, está capturando dados do seu telefone, se for, por exemplo, um telefone mais antigo, via Bluetooth, você não sabe. O pessoal está tentando atacar o rádio do teu carro por Bluetooth. Então, a N vetor. Perfeito. Tá? Vamos lá. Bom, então, esse conceito do crime as a service, do hacker, do gerenciamento de risco, tá claro para todo mundo? Pessoal? Tá sim. Tá claro, é que o microfone está desabilitado, por isso que a resposta demora. Isso é um problema, né, nessa situação atual que a gente vive. Vamos lá. Classificação da informação. Isso é um tema muito pertinente, isso é um tema que vocês vão viver na pele, tá? No business, vocês, porque vocês têm à frente aí na banca que faz a parte de LGPD, e a classificação da informação é um dos pilares fundamentais de segurança da informação e da LGPD. Porque eu só consigo proteger o que eu classifico. Não dá para proteger tudo, né? Então, um dos primeiros pilares em segurança da informação, quando a gente está falando de privacidade, confidencialidade, é classificar a informação, seja ela da maneira que for. Né? Então, em geral, eu uso essas 3 classificações: público, restrito e confidencial. Público é o website de vocês, é o currículo de vocês, é o nome de vocês, né? É o nome da empresa. Isso é uma informação pública. Uma informação restrita: uma conta de luz sua, uma conta de luz da empresa, é um boleto do cartão de crédito, né? Uma informação confidencial é a senha do seu banco, é o seu saldo bancário, o saldo da sua aplicação, é o seu salário. Então, notem que na nossa vida pessoal, mais uma vez, a gente faz o gerenciamento de risco e faz a classificação da informação. Mas as empresas, eu já estou nesse mercado, não fazem isso. Não tem um programa formal de classificação da informação, mesmo escritórios de advocacia. Então, né, isso vocês estão sofrendo uma auditoria, né, aí de um cliente de vocês, e vocês, no nosso trabalho, a gente vai começar, num determinado momento, cobrar isso de vocês. Que vocês, nos documentos, comecem a dizer o que é público, restrito, confidencial. Fabian, eu sou advogado e pela OAB eu tenho exigência de sigilo com o meu cliente. Ok. Isso tá, mas dentro da organização. A banca que é responsável, eu não sei se vocês trabalham com criminal, a banca que é responsável por criminal vai falar com a banca que é responsável por societário? Não, tem que ter um Chinese wall aí. Tem que ter uma confidencialidade intra. Então, eu estou trazendo essa perspectiva para vocês começarem a pensar, ora, se eu faço isso na minha vida pessoal, eu tenho que fazer na corporativa. E isso já é pedido na ISO 27000 há mais de 12 anos, e agora a LGPD pede isso. Por quê? Porque sem classificar a informação, eu não consigo chegar e determinar qual informação é privada. Porque, por exemplo, Fabian, a informação do teu time, do teu tipo sanguíneo, A positivo, é uma informação confidencial. A LFA, para fechar o contrato comigo, não tem nem que me pedir essa informação. Ok. Perfeito. Né? Estou compliance com a LGPD. Agora, eu vou fazer um seguro de vida para pessoas que praticam atividade outdoor. E aí os caras me perguntam o meu tipo sanguíneo. Já é outra situação. Eu já estou no legítimo interesse da lei.
para o cara prestar o serviço de seguro e me remover de helicóptero num lugar qualquer, ele precisa saber já o meu tipo sanguíneo. Percebem como a classificação da informação é fundamental? E ela vai navegando em N nuances. Então, as empresas não fazem isso de maneira geral, e é super necessário num trabalho sério de segurança da informação. Tá? O exemplo do dia a dia, né, que eu acabei de citar. Eu faço a gestão da minha informação, né, das minhas informações. Meu tipo sanguíneo. Algumas pessoas sabem, outras não sabem. Meu investimento. Meu gerente do banco sabe, outras não sabem. Meu problema é um problema de doença, o meu médico sabe, outras pessoas não sabem. Eu crio silos de informação nestas situações. E eu classifico conforme a situação. Mais uma vez, eu classifico a informação baseado no gerenciamento de risco que eu fiz. Para que meu endocrinologista vai querer a minha aplicação no banco? Zero. Para que o meu gerente de investimento quer que eu saia, quer saber o meu tipo sanguíneo? Eu fiz um gerenciamento, eu fiz silos de informação. Então, isso é na empresa mais ou menos. Então, dentro da empresa, a gente vai ter informações que a gente tem que começar a classificar. Nas empresas que a gente presta consultoria, chega um momento que a gente começa a pedir que nos documentos e e-mails, nos cabeçalhos do documento, comece a botar que a informação é pública, é restrita, é confidencial, para começar a se ter essa cultura. E depois de alguns meses, é muito poderoso isso, porque vocês, como advogados, sabem, tem N situações na Justiça do Trabalho, por exemplo, que o empregado ele é demitido por uma situação de ter vazado um dado e ele fala assim, ninguém me falou que esse dado era confidencial. E alguém fala assim, era óbvio. Não, óbvio precisa de ser dito. E aí não tinha um e-mail escrito confidencial, tinha aquele rodapé, que não significa muita coisa. Na planilha, no Word, no PDF, não tinha um timbre confidencial. E aí a pessoa sai ileso de uma situação ali que ela provocou, mas ela consegue escapar. Dúvida? Dúvida, pessoal? Tá, eu vou correr aqui para a gente tentar fechar aqui no horário. Bom, frameworks. Essa é uma palavra aí para vocês eventualmente nova, mas os frameworks são modelos de trabalho que foram estudados pela indústria para a gente atingir o objetivo. Então, a ISO 31000 é um modelo de trabalho para o gerenciamento de risco, e existem outros que vocês precisam saber para o trabalho no LFA, em segurança da informação e para melhoria nos processos de vocês, e principalmente o time que vai trabalhar com LGPD. Então, vamos lá. Framework, né? Eles falam sobre as melhores práticas para as organizações, avaliarem a maturidade atual de segurança e outras situações. Estabelece meta para melhorar os procedimentos utilizados para proteger dados confidenciais. E fazem a realização do gerenciamento de alterações e fornecimento de ativos a acesso crítico. O que é um ativo crítico? Né? O G-Drive, o M4Law dos sócios, de quem quer que seja. Isso é um ativo crítico. Né? O ABIAN não tem que ter acesso a isso, por exemplo. Então, a gente precisa fazer um gerenciamento de alterações. E aí isso dialoga com a questão sobre, eu preciso, dá para saber se eu fui atacado? Não dá para saber durante o ataque, mas através de um trabalho de gerenciamento anterior, preventivo, e um trabalho de análise constante, a gente começa a ver comportamentos. Então, por exemplo, eu altero a senha de 6 meses. Mas essa senha aqui foi alterada 3 vezes na última semana. Pode indicar, por exemplo, um ataque a hacker. Bom, essa sopa de letrinhas aí, o time de LGPD precisa conhecer, pelo menos saber, tá? ISO 27001 é o Sistema de Gestão da Segurança da Informação. O cliente de vocês que está fazendo uma due diligence em cima de vocês
Todo o documento dele foi escrito em cima dessa ISO. Tudo que ele pede lá são práticas que está descrito na ISO 27001. Tem a ISO 22301, que é uma ISO de gerenciamento da continuidade de negócio. Ela não dialoga só com TI. Ela fala, por exemplo, de que empresas grandes ou empresas de um determinado tamanho que têm 2 sócios, para eles não viajarem no mesmo avião. Isso existe. Se vocês já ouviram falar isso como uma anedota, isso não é uma anedota, e algumas empresas têm essa que atender esse compliance, para você não ter problema de continuidade dos negócios. E aí essa ISO, ela trata de N coisas, né? Desde a formação societária até da empresa, até imagem, enfim, é bem completa essa ISO. A ISO 31000, que a gente falou do gerenciamento de riscos, né? Ela fala bastante com o negócio, stakeholders, e essas duas últimas é para o time de TI, que fala do COBIT, né? Que é Control Object for Information Related Technology, ou seja, ela trata da governança da tecnologia, e tem o CIS, que é Center for Internet Security. O CIS, ele traz metodologias para você ter um baseline mínimo de segurança da informação, e você alcançar isso de uma maneira muito rápida, né? Então, o COBIT vai falar muito com o pessoal do time de TI, com a Tassiane e com o Fábio. Então, ele melhora a segurança da informação, otimiza investimentos, cria uma linguagem comum entre TI e as áreas de negócio, isso é super importante. TI, para a gente ter uma segurança da informação numa empresa, não pode ter um linguajar só próprio deles. Então, o negócio precisa entender o que TI fala e gera processos bem definidos e documentados. Vocês, por exemplo, estão numa fase da maturidade de vocês que vocês estão começando a estruturar uma área de TI, estruturar processos, né? O COBIT estabelece 5 níveis de maturidade. Então, ele é um framework muito positivo para a gente colocar um TI profissional. Naturalmente, empresas da natureza de vocês nunca vai ter um COBIT 4, 5. Bian, por que nunca? Não somos capazes? Não, somos perfeitamente capazes. É que o custo monetário financeiro não faz sentido. Vocês atingindo o nível de maturidade 2, 3, ótimo. Então, se você pegar Barbosa Monsnick, Pinheiro Neto, Pinheiro Guimarães, Veirano e outras bancas, isso aí eu estou falando há 5 anos atrás, as bancas devem ter mudado muito, devem ter novas bancas maiores, a maioria tinha ali COBIT 2, 2,5, né? Essas bancas ultra grandes. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, o COBIT é importante nisso. O CIS, ele tem 20 controles, ele abrange áreas prioritárias como configuração de hardware e software, ou seja, eu preciso criar um baseline de como eu vou configurar um laptop para entregar para um estagiário, para um funcionário, para um advogado, eu preciso criar defesa de malware, preciso traçar uma estratégia de recuperar dados. Imagina o seguinte, o laptop de um sócio com N projetos foi roubado. E aí? Essas horas de timesheet foram perdidas? As opinions, os contratos, precisa ter um projeto, né, e um processo para isso. Tem que ter um monitoramento e controle das contas. Sei que muitos não gostam, em especial o escritório de advocacia, vai ter que ter, sim, troca de senha regular, porque se um dia a sua senha for vazada, a pessoa pode começar a ter acesso a dados sem você perceber. E lembra do que eu falei lá atrás? Às vezes você ter um acesso a dados, uma adulteração de dados é pior do que ter um vazamento. Criar uma resposta de gerenciamento de incidente e fazer testes de penetração, ou seja, testar se os sistemas estão seguros de fato ou não. Um conceito aqui, pessoal, superfície de ataque, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam entender na pessoa física e na pessoa jurídica. A amplitude de penetrabilidade em sistemas, redes e servidores. Em linhas miúdas,
O cara vai atacar meu iPhone? O cara vai atacar meu celular? O cara vai atacar meu Wi-Fi de casa? Né? Eu estou trabalhando de casa, como que eu vou me proteger? Eu estou trabalhando remoto, como que eu vou proteger o LFA desses ataques? E aí todo ativo, né? Ativo é o roteador, é o computador, é o celular, é a conta de Gmail, é o sistema operacional, né? Então, todo ativo e a sua extensão de operação pode ocorrer um ataque, uma interrupção de serviço, uma insatisfação do cliente. Então, por exemplo, quando o serviço é abruptamente congelado em casa, eu estou lá na internet, contratei uma internet de 400 mega, estou pagando lá R$300 por essa internet, caríssima, e de repente eu estou conectado, mas ela está sem eu não estou conseguindo navegar direito. Ligo para a operadora fala que está tudo normal. E aí ela fala assim, mas você está consumindo a banda total. Aí nessa situação, conforme a pergunta que me fizeram, eu posso saber, tá, aí eu tenho a senha lá, vovó 1234, o cara simplesmente conectou na minha internet, está baixando filme, está usando a minha internet. Então eu tenho uma lentidão, isso pode ser indício de ataque, né? Insatisfação do cliente, né? Essa coisa de exemplo de lentidão. Quanto maior a quantidade de dispositivos com conexão à internet, maior a superfície. Antigamente era muito fácil fazer segurança da informação quando todo mundo se conectava à rede e você não dava acesso à internet. Eu cheguei a pegar o escritório de advocacia que era assim. Que não é a realidade de hoje em dia, de 2020. Então, você está conectado com o iPad, com o celular, com o relógio, com a TV, né? Hoje em dia até máquina de lavar roupa, tem uma máquina de lavar roupa da LG que se você quiser, ela fica mandando estatística para a LG, para depois a LG te mandar atualização de software para poder melhorar a lavagem. A gente sabe que ela está coletando dados, mas é isso. E as empresas mais afetadas do mundo, quando a gente fala em superfície de ataque, são as pequenas e médias empresas, ou seja, nós. Porque a gente não tem um budget expressivo para colocar nisso, a gente está preocupado em crescer, não tem alguém que fale essa língua conosco, e a gente está focado em outras questões, né? Então, a gente é um vetor de ataque. Então, em geral, os hackers já sabem disso. E sabem que as pequenas e médias empresas, em geral, têm algum cliente grande. Então, às vezes, eles nos usam como plataforma de ataque a um cliente maior. Então, vocês, enquanto escritórios de advocacia, dependendo do tamanho do cliente de vocês, precisam estarem atentos a isso. Será que eu posso ser um trampolim de ataque ou vazamento de informações para um cliente XYZ? É possível. Tá? Dúvidas? Não. Não. Tá. Eu vou... Deixa eu tirar uma dúvida rápida. Pode falar. Reza a lenda, né? E aí até isso que eu queria confirmar, que você usar aparelhos Mac seriam mais seguros do que PC. Isso é verdade? Isso é lenda? Olha só, isso ajuda ou atrapalha? Isso é uma lenda, assim. A Apple tem sim uma preocupação muito grande com segurança da informação. E a Apple tem processos bem definidos de segurança da informação. Só que o macOS, por exemplo, o que ele é? Ele é um Linux. Muitos dos comandos do macOS é um Linux. Então, às vezes, você faz um ataque, você cria um programa para atacar um Linux, você acaba atacando o macOS. Tá? Eu, por exemplo, atualmente, já há alguns anos, eu sou apaixonado pelo Mac e uso o Mac. Mas por quê? Pela segurança? As pessoas sempre me perguntam isso. Não. Pela facilidade. Que o celular se integra ao Mac, eu copio do meu MacBook, levo para o meu celular, vice-versa. Você não tem... Né? Exatamente. Você não tem antivírus, Fabiano? Óbvio. Tem antivírus no meu iPhone e no meu Mac. No meu Mac eu tenho VPN. Porque eu não sei o que o pessoal está conectando. Volta e meia, às vezes eu estou aqui no Teams, né? Que eu tenho uma das nossas empresas clientes usa o Teams, aí eu tenho que usar e-mail e
o Teams dele, cara, eu vejo lá pedido de conexão para o meu Mac, pelo Teams. Ou seja, alguém tentando abrir uma porta. Óbvio, né? Eu consigo fazer isso porque eu sou do meio. Mas isso é uma lenda urbana. Eu acho que o Mac tem uma coisa do UX Design, foi eles que cunharam o conceito e desenvolveram, né? A experiência do uso do Mac é incrível, realmente, mas é lenda da informação, é lenda urbana. Ah, não precisa de antivírus no Mac. Não, precisa, e existem ataques de ransomware para Mac. Tá? Inclusive... eu também nunca surfei essa onda exagerada, não. Sempre instalei um antivírus também. Exato. Inclusive, a recomendação do meu Mac, para ele não sofrer ataque de ransomware, para não descriptografarem o HD dele, a minha senha tem 24 caracteres, porque a própria Mac, num dos documentos dele, diz que o recomendável é você ter o HD criptografado com senha além de 16 caracteres. E abaixo de 16 caracteres, mesmo criptografado, pode ser quebrado. Recomendação oficial da Apple. Então, é uma lenda urbana, assim. Quem foi que falou? Desculpa, eu não... Quem me perguntou? O seu nome, por favor. Oi, você que falou. Eduardo Bruzi. Ah, Eduardo, tudo bem? É porque eu não estou vendo. Bom, e aí, tudo bom? Para mostrar para vocês como que isso que eu falei se conecta. Um inventário de hardware e software, que também está na LGPD, ele está descrito na ISO 27001, no capítulo 6.1.4, no capítulo A7 e no capítulo A.10.3. Vocês foram cobrados disso na due diligence que vocês estão sofrendo. No COBIT também fala, no capítulo de recursos de TI, requisito de negócio, processo de TI. A ISO 31000 fala, quando eu vou discutir os riscos dos stakeholders, e o CIS também fala. Então, eu tenho assuntos que convergem para N frameworks. Então, na ISO 31, eu só consigo criar um plano para tratar o risco se eu souber quais software e qual hardware eu tenho. Se eu não souber, eu não consigo criar um risco. Eu não consigo fazer um requisito de negócio, por exemplo, se eu não levar em consideração que, por exemplo, vocês têm usuário com Mac, com PC. Então, só para vocês entenderem, né, como que a gente profissionaliza a área de TI, de SI, de maneira geral. Bom, finalizando aqui, passou um pouquinho, mas a gente está fazendo uma gestão de risco. Então, o exercício de casa para todos vocês, né, é pegar e fazer o MFA para Facebook, LinkedIn, Tumblr, todo o aplicativo que vocês usam, chega lá na ajuda e fala assim, ativar duplo fator de autenticação. Eu jogo no Google. Eu uso Pinterest. Eu adoro ver moda, arte, adoro ver design de interiores. O Pinterest tem duplo fator de autenticação. Snapchat tem duplo fator de autenticação. Telegram tem duplo fator de autenticação. Absolutamente todos os aplicativos que vocês têm, principalmente com dados da sua vida privada, coloquem MFA. Adriano, eu uso o Snapchat para nada. Bota o MFA. Por quê? Segurança da informação tem dois pilares. Primeiro, você protege a si, depois você protege o outro. Porque imagina que alguém possa roubar o seu WhatsApp e mandar um WhatsApp para uma pessoa de 70 anos, que não tem habilidades digitais ainda, e fala assim, deposita R$2.000 na minha conta aqui, porque eu sofri um acidente. A pessoa vai fazer. Porque a pessoa não está navegando nesse universo que a gente está. Então, é importante a gente ter o conceito do não repúdio. Ou seja, o seu perfil, né, o que eu falo, existe um termo chamado footprint digital. O seu footprint digital, você ter a certeza que ninguém vai roubar a sua pegada digital e usar ela para outra situação. Porque, por exemplo, uma vez que o teu WhatsApp é clonado, e mesmo que você recupere,
você começa a ter muito problema, porque as pessoas não vão sempre te ligar, te passar e-mail, isso que você me mandou é você mesmo que está falando comigo? Não sei. Então, é importante isso, tá? O Kimoshiro tem um serviço de recuperar Instagram roubado. E nesses últimos tempos tem sido bastante, né? Então, eu pego muitos profissionais liberais, médicos, dentistas, pessoal, né, de empresa estética, que tem os seus Instagrams roubados. Primeiro, as senhas são as senhas vovó 1, 2, 3, 4, eu amo meu filho, Flamengo é campeão, Vasco é campeão, Botafogo é campeão, essas coisas assim. Depois não tem MFA. Vejam só, a ferramenta se tornou uma ferramenta de trabalho. Então, é importante. A gente monetiza em cima disso, mas eu fico extremamente consternado com essas pessoas, porque essas pessoas não estão tendo o conhecimento que vocês tiveram hoje. Então, o dever de casa, após isso, todos vocês coloquem MFA em todas as contas pessoais para vocês não serem a próxima vítima. Ok? Adriano, Oi. Boa tarde. Bernardo, estou falando. Oi, Bernardo. Ainda sobre o Instagram, tem uma outra alternativa que é acionar também a questão do SMS. Você indica que faça ou não? Não, porque existe um ataque que as operadoras não conseguem conter, que se chama, é o famoso SIM swap. Alguém lá dentro da operadora habilita um chip, né? O teu telefone para de funcionar de repente, aí a pessoa começa a receber no telefone dela o SMS para fazer a autenticação, entendeu? Assunto muito comum aqui nas nossas ações. Pois é. O SIM swap é um inferno. Nem eu consigo proteção disso. Então, tudo que eu posso, eu não coloco o SMS. Mas, toda vez que ele mostrar aquele código, pessoal, salvem aquele código, porque se você for hackeado e não tiver aquele código, você não consegue recuperar a sua conta. Mas não, o SMS evita. Bom, pessoal, eu tinha um outro assunto para falar, mas não era um assunto importante, fica para outra ocasião. A gente passou muito, eu peço desculpa para vocês, né? Mas eu gostaria 2 minutinhos de ter um feedback de vocês sobre o que foi falado aqui e o quanto isso trouxe aspecto positivo e que mudou a visão de vocês aí sobre segurança da informação, sobre a tratativa que vocês têm no cotidiano e corporativamente. Quem puder me dar um feedback aí. Bom, acho que como a gente, do time de dados, a gente teve um primeiro contato, né, pela demanda que a gente teve aqui no escritório, e a gente trabalhou na construção das políticas, tem muitas coisas, inclusive, no nosso trabalho, né, a respeito dos projetos de adequação que são correlatas às questões que você trouxe também no treinamento, mas acho que hoje, para mim, foi muito palpável. Acho que foi muito importante, porque acho que, às vezes, uma coisa que dificulta que a gente aplique medidas de segurança no dia a dia é compreender como que está presente, não ser algo abstrato, né? E eu gostei bastante disso, então, para mim, foi ótimo. Obrigada, Biana. Tá, a Kimoshiro espera que continuar com a LFA, eu depois vou conversar com o Fábio, a gente está terminando um trabalho com vocês, a gente espera continuar, porque segurança da informação é um tema vivo, né, um tema vivo e perene, ele vai continuar nas organizações sérias. A minha recomendação é baseada nos nossos clientes. Tornem o assunto um objeto de marketing de vocês. Tornem um assunto interessante para os seus clientes e tornem um assunto um diferencial competitivo. Né? Por exemplo, eu já tenho meu advogado, né? Já que me acompanha há 1 ano. Eu fiz um due diligence nele, né? E setei várias coisas de segurança da informação, que eu não queria que os meus contratos, porque ele me atende na física e na jurídica, fosse vazado. Então, eu tive que fazer um trabalho, aqui meu Chiro fez um trabalho de segurança da informação para ele de graça, Prolabore. Depois a gente acertou lá, ele fez outras coisas para mim Prolabore, mas, por exemplo, depois eu recomendo fortemente que vocês não podem fazer extensiva por causa da OAB,
mas eu recomendo que isso se torne um diferencial competitivo de vocês das outras bancas, né? Porque tem escritório de advocacia mesmo grande que não está no nível de maturidade que vocês estão começando a caminhar, não estão nessa jornada. E vocês têm que tirar proveito no bom sentido disso. Isso tem que se tornar um asset, principalmente que vocês estão no mercado digital. Então, fica aqui a minha recomendação, baseada nessa minha experiência que eu tenho. Então, eu agradeço o feedback. Daqui a 3 meses, a gente vai ter outro, né? Palestra disso, se a gente continuar o trabalho. A ideia é que, minimamente, sejam 4 palestras dessas anuais, a gente pode diminuir, e a gente vai sempre falar de temas para vocês se protegerem. Então, era isso que eu queria falar, pessoal. Agradeço o tempo, peço enorme perdão por ter puxado o tempo quase em 40 minutos aí, tá? Excedeu muito, peço desculpa a vocês, mas isso era o que eu tinha a falar. Um feliz ano novo a todos. O canal de comunicação está aberto e contem com a Kimoshiro, seja na vida, né, no PJ, LFA, e se vocês tiverem problemas na vida pessoal aí de ataque hacker, alguma coisa, pode falar com o nosso time. A gente podendo ajudar sempre vai ser um prazer, e é o que a gente faz, é o que a gente gosta, eu tenho paixão pelo tema, e privacidade de dados é um tema que eu debato enquanto uma responsabilidade social. A gente tem a responsabilidade social ambiental atualmente, eu acho que privacidade de dados é uma responsabilidade social atual, da modernidade. Então, essa é uma visão minha. Então, era isso, pessoal. Agradeço vocês e um excelente dia, um feliz ano novo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Abiano. Foi ótimo. Obrigado, Abiano. Foi excelente. Muito obrigada. Obrigada, Abiano. Obrigada. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Tchau, feliz ano novo. Tchau, muito obrigado.